tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo, nossa revisão, digamos assim, né, de funções elementares, tá? Hoje a gente vai falar um tópico que faltou na aula passada, que foi o tópico de composição de funções, tá? Rapidamente. Terminar a parte de transformações e iniciar as funções trigonométricas, que é o nosso objetivo principal da aula de hoje, tá bom? Mas antes de iniciarmos a aula, dar um avisozinho para vocês a respeito, primeiro, da lista de exercício, né? A lista de exercício que o prazo de entrega se encerra amanhã, tá bom? Não podem esquecer aí de entregar a lista. E o segundo tópico é que a aula de monitoria está confirmada para sexta-feira, tá bom? E aí vocês vão receber pelo CIGAR os locais das salas de vocês, tá bom? Até amanhã, né? Até amanhã vocês estarão recebendo pelo CIGAR o local das salas das aulas de monitoria. Belezinha? Bom, então, vamos falar de composição de funções. Composição de funções, que é uma operação entre funções, tá? E a gente define composição dessa maneira. Imagina que você tem duas funções e a condição inicial é que a imagem da primeira função tem que estar contida no domínio da segunda função. A imagem é um subconjunto do domínio. A imagem da primeira é um subconjunto do domínio da segunda função, a qual você vai fazer a composição. Tá? E aí a gente diz que a função composta de g com f, que é denotada por g bola f, dessa maneira, tá? É definida por g bola f de a em r, esse a é o domínio dela, cuja regra é dada dessa maneira. Tá? Então, a g bola f de x nada mais é que você pegar a f de x e aplicar na função g. Tá bom? Simbolicamente, nós temos o domínio da função g bola f dado dessa maneira. O domínio dela vai ser para todo x que pertence ao domínio da primeira função, que você vai fazer a aplicação na outra, tal que a imagem desses pontos pertençam ao domínio da segunda função. Tá? Bora esclarecer mais isso com alguns símbolos, com alguns diagramas. Então, imagina que você tem uma função f, cujo domínio é a e o contradomínio é b. Tá? Você vai fazer a composição dessa função f com uma função g, cujo domínio dela é esse conjunto b, e a imagem dela é esse conjunto c. Tá bom? Então, o que a composição de função faz? Ela pega um elemento do domínio da f e leva esse elemento pela função f na imagem dele, num determinado f de x. E aí, quando você compõe as duas funções, essa imagem de x pela função f, ela vai ser levada na função g. E aí vai dar origem a pela função g vai ter a imagem desse ponto. Então, você vai ter a g desse ponto, da f de x. Ok? É isso que a composição de funções faz. Você pega um elemento do domínio da primeira função, ele tem uma imagem pela primeira função, aí você pega essa imagem e leva na segunda função. Ok? E aí, ao invés de você fazer isso, você pode fazer simplesmente sair daqui e vir para cá. Né? E aqui, a gente tem o que a gente chama de composição das duas funções, a g bola f de x, que é o mesmo que a gente pegar a g e aplicar a f nela. Tá bom? Composta de g com f. Agora, aquela condição inicial
é muito importante. Observa que essa condição aqui, a imagem da função f, ela tem que estar contida no domínio da função g. É imprescindível que isso aqui seja atendido, porque sem isso, não é possível você fazer a composição de funções. Tá? Por quê, professor? Lembra que das aulas anteriores nós falamos que a imagem de uma função é um subconjunto, em geral, é um subconjunto do contradomínio dela, né? Então eu pego o domínio da função e esse domínio dela, da função f, vai possuir uma determinada imagem, que é esse conjunto aqui. Ok? Agora imagina, se uma parte dessa imagem não tiver totalmente contida nesse conjunto B, que é o domínio da G, vai significar que, por exemplo, vamos supor que a imagem chegue por aqui. Vou ter um elemento aqui que eu não vou poder aplicar G. Por quê? Porque esse elemento não vai estar no domínio da G. Ok? Então, para a gente poder fazer a composição de funções, é imprescindível que isso, coisas desse tipo aqui, coisas como a imagem de f não estar contida totalmente na imagem de G, não aconteça. Ok? Alguma dúvida? Belezinha. Então, para a gente poder efetuar composição entre funções, essa condição da imagem da primeira função estar contida na segunda função tem que ser atendida. E o domínio da função g bola f, após a composição, vai ser dado daquela maneira que nós falamos. Vai ser todo x que pertence ao domínio da função f, vou pegar os elementos daqui, tal que a imagem ou as imagens desses elementos pertençam ao domínio da função g para eu poder aplicar g nesses elementos, tá? Ou seja, tal que o f de x pertence ao domínio da g. Tá? Então essa daqui, essa maneira é a que a gente utiliza para determinar o domínio da função g bola f das compostas, tá? Alguma dúvida? Vamos ver uns exemplos aqui. Antes do exemplo, só essa observação, que a gente está falando de composição de duas funções, mas a gente pode compor mais e mais funções, tá? 3, 4, 5 funções. Você pega a primeira, compõe com a segunda, pega a segunda, compõe com a terceira e assim por diante, como se fosse um encadeamento de funções, tá bom? Então, nós temos essas notações aqui, o f elevado a 2, né, como se fosse um expoente, isso aí, mas o f2 é a f bola f, tá bom? Eu estou compondo a f com ela mesma. A f3 é f bola f bola f. Estou compondo ela com ela mesma 3 vezes, e assim sucessivamente, tá? Mas vamos fazer esse primeiro exemplo, tá? Seja um f de x igual a raiz quadrada de x, g de x igual a x menos 1, encontre a função g bola f, tá? Tá. Então, como é que a gente faz? Primeiro, nem sempre quando a gente começa a resolver problemas de composição de funções, a gente vai se atentar diretamente para essa questão. Em geral, o que a gente faz? A gente primeiro faz a composição e depois verifica se a imagem está completamente inteira, se falta algum ponto, a gente retira esse ponto, etc. A gente faz uma arrumação nessa composição, tá? Mas nesse exemplo aqui a gente pode verificar isso. Eu estou querendo compor a g com a f, então a condição é que a imagem da função g, da função f, desculpa, esteja contida no domínio da função g. Tá bom? Vamos ver se isso aí é atendido. Essa daqui é a função f. Belezinha? Primeiro, qual é o domínio da função f? Qual é o domínio da função f? São todos os reais positivos, concorda ou não? Só tem raiz quadrada de números reais positivos. Qual é a imagem da função f?
são reais positivos também. Todo mundo concorda? Tá? São reais positivos também. Agora, olhando para a função g, qual é o domínio da função g? São todos os reais. É uma polinomial, a gente já falou que as funções polinomiais têm domínio em todo o conjunto dos números reais, tá? E a imagem da função g, só para a gente completar aqui o quadro, também são todos os reais, tá bom? É uma função afim, uma reta, são todos os reais. Então, observa aqui, a imagem da função f são os reais positivos e o domínio da função g são todos os reais. E esse conjunto está contido nesse. Então, posso efetuar a composição. Ok? Essa condição está satisfeita. Mas, como eu falei anteriormente, nem sempre quando você vai compor uma função, essa condição inicialmente vai estar satisfeita. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai compor e depois vai verificar o que está faltando, se dá para ajustar alguma coisa, se dá para tirar um ponto do domínio para que ela fique inteiramente contida no domínio, não, da imagem, para ver se ela fica inteiramente contida no domínio da outra função, etc. Tá? Mas isso a gente vai aprendendo com a prática. Então, a composta da G com F, que nada mais é que você pegar a F e aplicar na G, vai ser o quê? Eu pego a F de X, que é isso, e aplico na G de X. Tudo bem? Então, quando eu pego a F de X e aplico na G de X, onde tem X na função G de X, vai aparecer o quê? Raiz de X, concorda? Então, aqui vai ficar raiz de X menos 1. Então, essa daí seria a função composta da G com F. Alguma dúvida? Tudo bem? Sim ou não? Sim, né? Tá bom. Então, e aí, só para concluir, a gente pode verificar dessa expressão que o domínio da função g bola f, da composta da G com F, é quem? Quem é o domínio dessa função? Reais positivos, né? Tudo bem, né? Beleza. Então tá aí. Esse daí é um primeiro exercício, tá? Sobre composição de funções. Olha esse segundo exercício. Sejam f de x igual a x mais 1 sobre x e g de x igual a x mais 1 sobre x menos 4. Determine, agora ele quer a composta da f com a g, encontrar o domínio dela, tá? Então, bora logo aquilo que eu falei para vocês, vamos logo compor logo essas duas funções e verificar como é que vai ficar, tá? Então, eu vou pegar a f e vou aplicar a g nela, tá bom? Eu vou pegar essa e onde tem o x nela, eu vou aplicar a g, tá? Então, no lugar desse aqui vai ficar a g, x mais 1 sobre x menos 4, mais 1 sobre, aqui vai ficar x mais 1 sobre x menos 4. Tá? E agora é continha, né? Tem que fazer continhas aí. Então aqui fica x mais 1 sobre x menos 4. Mais, aqui eu tenho o inverso, né, de uma fração. Observa de cima, explico pelo inverso da segunda. E aí, para eu somar essas frações algébricas aqui, eu tiro o mínimo, né? Isso aqui vai ser igual ao produto dos denominadores, x menos 4, x mais 1. Aí eu multiplico x mais 1 com x mais 1, tenho x mais 1 ao quadrado, menos, mais
esse x menos 4 ao quadrado, tá? Você pode desenvolver depois, isso aqui eu não vou desenvolver para a gente não perder tanto tempo com essas continhas, tá? Mas essa daqui seria a função f de g de x. Ok? E o domínio dela, a questão pede domínio também, né? O domínio dela. Quem é o domínio dessa função? De cabeça? Onde é que tem problema nessa função aí? No denominador, sim ou não? Então, a gente tem que verificar quais são os pontos que zeram o denominador. Tá bom? Olhando para esse fator, quem é que zera esse fator? O 4. E esse fator? O menos 1. Então, o domínio dela são todos os reais, menos o menos 1 e o 4. Pronto. Ok? Belezinha, né? Tranquilo. Tá. E aí tem vários outros exemplos sobre isso. Vou correr um pouquinho, que eu quero falar, quero terminar. Só uma propriedade, para a gente poder falar das transformações, tá? Olha essa proposição. Imagina que você tem a função f, de a em b, e a função g, que é a inversa da f. Lembra que a gente estudou inversão de funções na aula anterior, certo? E é uma propriedade importante, é que quando você pega a inversa de uma função e aplica a função original, você obtém x. Isso aqui, generalizando para todo x real, a g de f de x sempre vai ser igual a x para todo x real. Tá bom? Da aula passada, deixa eu ver, na aula passada a gente fez alguns exemplos de funções inversas. Eu não vou refazer. Vou pegar só um exemplo, da x ao cubo, né? Vou pegar da x ao cubo. Que é um bem básico, mas é só para a gente entender essa propriedade. A f de x era x ao cubo. E a gente verificou que a f a menos 1 de x era quem? Quem é a inversa da x ao cubo? Raiz cúbica de x. Tudo bem? Então, o que aquela propriedade está falando, põe de novo para a gente, ela está falando que se eu pegar a f, essa daqui, a f menos 1 é como se fosse a g ali, né? Se eu pegar a f e aplicar na g, ou seja, se eu pegar a minha função e aplicar na inversa dessa função original, eu obtenho a função x, a função de identidade, tá? Então, vamos exemplificar isso aqui, ó. G de x, tá? Lá da proposição. Então, vamos pegar aqui o f a menos 1 e aplicar a f de x nela. Tá? Então, isso aqui vai ficar, a f menos 1 é raiz cúbica, então isso aqui vai ficar raiz cúbica do x, só que o x agora é f de x, que é x ao cubo. X ao cubo. E a raiz cúbica de x ao cubo é x. Pronto. Tá bom? Então, isso vai funcionar para toda função e a sua inversa. Tá bom? Se você fizer isso, sempre vai dar certo. Alguma dúvida? Só para a gente entender essa proposiçãozinha que é importante, tá? Salvo em alguns exercícios aí. Mas eu queria terminar de falar a respeito de transformações no gráfico de uma função. E nós falamos sobre isso aqui na aula anterior, né? Lembra das propriedades? Que eu falei que quando a gente pega uma função e adiciona ou subtrai uma constante a essa função, o gráfico dela sofre uma translação vertical, né, para cima ou para baixo. Vai ser transladado para cima se a unidade se esse c for positivo, né, e se a unidade para baixo se esse c for negativo. Tudo bem? Nós falamos sobre isso. Hoje eu queria falar rapidamente dessas outras duas, tá? Que é quando a gente adiciona ou subtrai uma constante à variável x, aos valores do domínio da minha função. Tá bom? E aí, para exemplificar isso, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui essa ilustração do GeoGebra. As funções trigonométricas são as funções ideais para a gente
Claro, a propriedade serve para todas as funções, mas as trigonométricas a gente consegue verificar isso com bastante detalhe. Eu estou pegando aqui, ó, a função f de kx mais b. Esse b aqui é aquele c lá, que eu vou adicionar o valor à variável x, tá? Tá bem aqui, ó. Função g de x, ó. 1 vezes f de 1x mais 0 mais 1. Então, eu vou mexer no parâmetro b aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar o b igual a 1, olha o que aconteceu. A função original, quando b é 0, está aqui. Essa daqui é a função cosseno. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais dela, mas esse é o gráfico dela. Quando eu pego b positivo, b igual a 1, o que aconteceu com o gráfico da função cosseno? O gráfico da cosseno, originalmente, ele é esse de vermelho. Agora ele é esse de azul. O cosseno de x mais 1, no caso. Tá? O que aconteceu com o gráfico? Ele foi deslocado horizontalmente para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, observa, eu estou acrescentando um parâmetro positivo e o gráfico é deslocado para a esquerda. Isso é meio contraintuitivo, tá? Mas é exatamente isso por conta dessas questões de composição de função. Depois eu posso explicar melhor, tá? Se eu pegar um b negativo, olha só, o gráfico foi deslocado para onde? Para a direita. Belezinha? Então, deixa eu fazer um resumo rápido aqui. Então, olha só. Imagina que você tem a função y igual a f de x e você tem uma constante c real. Tá? Da aula anterior, nós vimos que se eu pego a minha função f de x e somo com c, essa minha função, o gráfico da minha função vai sofrer um deslocamento, ou uma translação, vou colocar deslocamento mesmo, para cima. C unidades. Tá? Isso se o C for positivo. Tudo bem? Se o C for positivo. Vou colocar bem aqui embaixo. Tá? Então ele sobe. Agora, se o C for negativo, então o gráfico da minha função sofre deslocamento para baixo de C unidades. Ok? Agora, se eu pegar a minha função, fizer f de x mais c, com c positivo, a minha função vai sofrer um deslocamento ou uma translação para a esquerda. De C unidades. Belezinha? Tá bom? E se a função for y igual a f de x mais c, só que agora com esse, fica muito embaixo, só que agora com esse c negativo, então a minha função vai sofrer um deslocamento para a direita de C unidades. Tá bom? Esse é um resumo básico das translações verticais e horizontais. Alguma dúvida? Sim? Dúvida? Tudo bem? Então tá. Aqui também nessa ilustração, a gente pode verificar a primeira translação vertical, ó, que eu falei para vocês. Ó. Eu vou mexer agora no D, ó. Estou fazendo cosseno de x mais 1, por exemplo. Cosseno de x mais 1, subiu uma unidade. Tá? Cosseno de x menos 1, desceu uma unidade, todo o gráfico dele. E o gráfico não é deformado. Tá bom? Ele não sofre deformação, ele só se desloca totalmente ele. Ou para cima, ou para baixo, para a direita, ou para a esquerda. Tá bom?
Aí nós temos também as compressões e as expansões, tá? Que é quando a gente faz o seguinte. Que é quando a gente multiplica a nossa função por uma constante. Tá? Suponha que essa constante é maior que 1. Eu estou multiplicando a minha função por uma constante. Nesse caso, o gráfico da minha função vai sofrer uma expansão vertical, tá? Por um fator c, no caso de ser maior que 1. Tá? E se eu multiplicar por 1 sobre c, aí o gráfico da minha função sofre uma compressão vertical. Tá bom? Como assim, professor? Da seguinte forma. Olha só, eu vou pegar, agora eu vou mexer no fator A. Ou seja, eu vou multiplicar o cosseno por um determinado fator, por exemplo, 2. Olha o que acontece com o gráfico. Ele sofre uma expansão, para cima e para baixo. Tudo bem? Se o fator for 3, mais expandido ainda. Tá bom? Agora, se eu colocar, por exemplo, o fator entre 0 e 1, por exemplo, 0,5, meio, aí ele já sofre uma compressão. Tá bom? 0,1, que é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 10, ó. Mais comprimido ainda. Então, esse fator que multiplica a função f de x, ele faz essa deformação no gráfico da tua função. Tá? Ele expande ou comprime o gráfico da tua função, dependendo se ele for maior que 1 ou estiver entre 0 e 1. Ah, professor, e se ele for negativo? Aí, se ele for negativo, ele faz uma reflexão em torno do eixo x. Ó. Tá bom? Ele faz uma reflexão em torno do eixo x. Belezinha. E por fim, compressão e expansão horizontal, tá? Agora eu estou multiplicando a minha variável x, domínio, por um determinado fator, tá? Estou considerando primeiramente c maior que 1. Então, se eu multiplicar por um fator maior que 1, o gráfico da função ele é comprimido horizontalmente. Também é contraintuitivo. Observe quando a gente mexe no domínio, eu somei com um valor positivo, o gráfico foi deslocado para a esquerda. Né? Eu somei com um valor negativo, o gráfico foi deslocado para a direita. Eu multiplico por um valor maior que 1, o gráfico comprime. Se eu multiplicar, olha aqui, por um valor 1 sobre c, um valor entre 0 e 1, aí o gráfico expande, tá bom? Mas é exatamente isso mesmo que ocorre, como por exemplo, aqui, ó. Vou pegar o K, vou mexer agora no K, e observa que bem aqui, ó, o fator x vai ser multiplicado pelo K. Então, se eu colocar K igual a 2, olha só, sofreu uma compressão horizontal. Tá bom? K igual a 3, sofreu uma compressão horizontal maior ainda. Tá? Se o K estiver entre 0 e 1, por exemplo, 0,5, aí ele já foi expandido. No caso da função trigonométrica, ele modifica o período da função. Tá? E se ele for negativo, ele sofre uma reflexão em torno do eixo y. Tá? No caso da função cosseno, não vai, essa reflexão não é sentida. Alguma dúvida nessas propriedades, nessas transformações, pessoal? Não? Tá bom, tá? Então, esses detalhes, essas questões, essas transformações estão um pouquinho mais detalhadas nas nossas de aula e no livro texto. Tá? Eu quero agora entrar nas funções trigonométricas, propriamente dito, mas qualquer dúvida, vocês podem nos procurar ou procurar os monitores. Tá? Agora sim, vamos falar de funções trigonométricas, que é... Agora a gente já sai das funções algébricas. Tá? O que a gente estava falando até agora são as funções polinomiais, racionais, potência, etc., que são funções algébricas. Agora a gente entra nas funções transcendentes. São funções que não podem ser expressas da maneira que a gente estava expressando as outras funções anteriormente. Tá? Então a gente vai falar das funções trigonométricas,
funções exponenciais, funções logarítmicas, funções hiperbólicas, que eu acho que muita gente não sabe o que é, mas normal, porque no ensino médio a gente não trabalha esse tipo de função. Tá? Então, hoje a gente vai falar de funções trigonométricas, tá bom? E para falar de funções trigonométricas, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é o ciclo trigonométrico. Tá? Ciclo trigonométrico, que é essa circunferência aí que vocês estão vendo, de centro na origem do plano cartesiano e de raio unitário. E através dessa circunferência, a gente consegue representar pontos que pertencem a essa circunferência e relacionar esses pontos com pares ordenados que representam o cosseno e o seno dos arcos que varrem essa circunferência, da seguinte forma. Ciclo trigonométrico. Ixi, Maria. Mais ou menos, né? Tá, então olha só. A gente convenciona que esse ponto bem aqui, o ponto 1 e 0, essa distância aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Isso aqui é uma circunferência de raio unitário. Tá bom? Vamos logo relembrar como é a equação da circunferência de raio unitário e centro na origem do plano cartesiano, vocês lembram? Lá da geometria analítica. Inclusive eu citei na primeira aula. Alguém lembra? Quando ela tem um centro em qualquer ponto do plano cartesiano, se o centro for x0, y0, e ela tem um raio R, a equação da circunferência é essa. Tudo bem? Agora, no caso particular do x0 e y0 ser o centro do plano cartesiano, eles serão zeros. Ambos eles. Tá? Então vai ficar só x² mais y² igual ao raio ao quadrado. Tá? Tenho essa equação aqui. Ó. Tá bom? Só que eu estou tomando o caso particular do raio C1. Então a equação dessa circunferência aqui será x² mais y² igual a 1 ao quadrado, que é 1. Tá bom? Essa é a circunferência aqui, modela o ciclo trigonométrico. Belezinha? E a ideia vai ser a seguinte. A partir desse ponto, que eu vou chamar de origem do ciclo trigonométrico, a gente vai começar a varrer arcos nesse ciclo, no sentido anti-horário, e as extremidades desses arcos, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos supor que eu saí aqui da origem e percorri este arco e parei bem aqui, ó, nesse ponto P. Esse arco, ele pode ser representado por um ângulo central aqui nessa circunferência. Eu vou chamar de θ. Belezinha? E a primeira coisa que eu falo para vocês é a seguinte. Estes ângulos que a gente vai trabalhar, nós sempre iremos trabalhar em radianos. Tá bom? Por vezes a gente pode relacionar ele com graus, porque às vezes fica mais fácil da gente visualizar os ângulos em graus. Tá? Mas aqui, para as coisas darem certo, em cálculo 1, cálculo 2, etc., tudo tem que ser em radianos. Tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ, radianos. E a ideia do ciclo trigonométrico é a seguinte. Eu vou baixar as projeções desse ponto sobre os eixos. Tá? Então, bem aqui, esse ponto, se esse ponto tiver uma coordenada x e y, bem aqui vai estar o x, e bem aqui vai estar o y, concorda?
E aí o que a gente define é que esse x, ele é nada menos que o cosseno desse ângulo, e esse y é nada menos que o seno desse ângulo θ. Isso vai servir para qualquer ponto que você tomar no ciclo trigonométrico, tá bom? Então, nós definimos aqui o x igual ao cosseno de θ e o y igual ao seno de θ. Belezinha? Alguma dúvida? E perceba que essa definição, ela condiz com aquelas definições de seno e cosseno para triângulos retângulos. Vocês estudaram lá, eu acho que no segundo ano do ensino médio, né? Lá em trigonometria. Tá? Vocês lembram das definições de seno e cosseno em triângulos retângulos? Se você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Deixa eu desenhar dessa outra forma. Tem um ângulo θ. Então, a gente define os triângulos retângulos, o seno de θ, o cosseno de θ, como quem? É o cateto o quê? Adjacente a ele, que é esse cateto aqui, né? Cateto adjacente, sobre a hipotenusa dele, que é esse camarada aqui. Tudo bem? E o seno de θ, a gente define como o cateto oposto sobre a hipotenusa do triângulo. Tá? Cateto oposto. E observe que essas definições, elas condizem com essa daqui, ó. Quando eu estou trabalhando no primeiro quadrante do ciclo. Depois, nos outros, a definição não vai se encaixar perfeitamente, porque nós não vamos ter triângulo e retângulo, mas continua sendo bem definido. Tá? Observa que cateto oposto desse ângulo é quem? Esse segmento X aqui. Tudo bem? E a hipotenusa é quanto? A hipotenusa não é o raio do ciclo? O raio do ciclo é quanto? 1. Então, ficaria x sobre 1, que dá x. Aqui. É a mesma coisa para o y. Seno de y, cateto oposto pela hipotenusa. Só que esse pedacinho daqui para cá é nada mais que y. Tá bom? Então, tá bem definido isso aí, tá? Alguma dúvida? Tá, e aí uma primeira relação que nós podemos tirar é a dita relação fundamental da trigonometria, né? A relação fundamental da trigonometria, que é a seguinte, ó, observa que a equação do ciclo trigonométrico, dessa circunferência, é essa aqui, ó. Tá? É x² mais y² igual a 1. Só que eu estou definindo o x como cosseno do ângulo e o y como seno do ângulo. Essa definição serve para qualquer ponto. Por exemplo, se eu tomar um ponto bem aqui, ó, um ponto P, a projeção desse ponto sobre o eixo x vai ser esse pedacinho daqui para cá, ó. Esse aqui vai ser o cosseno do ângulo que ele corresponde, varrendo tudo isso aqui, ó. Tudo bem? Se o ângulo for θ, isso daqui seria o cosseno de θ. E a projeção aqui sobre o eixo y, esse pedaço aqui, seria o seno de θ. Ok? Serve para qualquer ponto do ciclo. Tá? Se eu tomar um ponto bem aqui assim, então isso aqui seria o cosseno dele, esse pedaço, e esse aqui seria o seno dele, esse pedaço. Se eu tomar um outro ponto aqui, então esse aqui seria o cosseno dele, e esse aqui seria o seno dele. Isso serve para qualquer ponto no ciclo trigonométrico, tá bom? Então, e aí eu estou definindo x como cosseno e y como seno, então eu posso vir aqui na equação fundamental, na equação da circunferência e substituir o x por cosseno, vou ficar com cosseno ao quadrado de θ, mais o y é o seno, então seno ao quadrado de θ,
tem que ser igual a 1, tá? E isso aqui é uma relação muito importante, porque através dela a gente chega e define várias outras relações, várias outras identidades trigonométricas que serão importantes, principalmente aqui no curso de cálculo, tá bom? Então tá. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Acho que vocês lembram dessas definições, né? Tá, aí através disso, a gente consegue chegar e definir o que é a função seno, o que é a função cosseno e o que é, daqui a pouco, a função tangente, tá? Aqui é a relação fundamental da trigonometria, que eu acabei de falar para vocês. Mas aqui agora a gente pode definir o que é a função seno. Então a função seno é uma função f de R em R, que associa a cada número x real o número y igual ao seno desse valor, o seno de x, dessa maneira. Bom? Para a gente esboçar o gráfico dessa função seno, a gente pode relembrar alguns valores notáveis do seno de alguns arcos importantes que vocês também viram lá no ensino médio. Aqueles arcos de 30, 45, 60 graus. Lembram deles? Né? Então, vamos só relembrar aqui com aquela... Tem uma tabelinha, né, que o pessoal constrói. Eu vou colocar aqui o seno do ângulo, aqui o cosseno do ângulo. Aqui eu vou colocar assim 30 graus, 45 graus e 60 graus. Mas eu não quero trabalhar em grau, como eu falei para vocês. Estou colocando só para vocês lembrarem. Vamos colocar em radiano. 30 graus em radiano equivale a quanto? Primeiro, 180 graus equivalem a quantos radianos? Pi radianos. Através disso aqui você encontra os valores dos outros arcos. Tá bom? 180 graus equivale a 180 graus equivale a pi radianos. Tá bom? Então 30 graus é quanto? Pi sobre 6. Tudo bem? Então, aqui é pi sobre 6. Tá bom? 45 graus, pi sobre 4. E 60 graus, pi sobre 3. Muito bem. Então, a gente já não precisa mais disso. Tá bom? 30, 45 e 60. Aí vocês devem lembrar, né? O seno de 30, o seno de 45 e o seno de 60, né? Quanto é que era o seno de 30? Hã? 1 sobre 2, né? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de 30, e o seno de 60, eles são iguais, né? Então, aqui é a raiz de 3 sobre 2. 45, o seno e cosseno são iguais, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é meio. Tá bom? Então, com esses arcos aí, e aí eu posso até colocar mais aqui, ó. Bora colocar o 0. Bora ver quanto que é o seno e o cosseno de 0. Vamos aqui para o ciclo. O 0 radiano é quando eu não saí ainda da origem. Tudo bem? Quais são as coordenadas desse ponto, pessoal? Qual é a coordenada x desse ponto? 1. Concorda? 1. E qual é a coordenada y desse ponto? 0. 1 e 0 são as coordenadas desse ponto. Significa que o x é o cosseno. Significa que o cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Tudo bem? Aí você vem e completa aqui a tabelinha. Belezinha? E aí você pode fazer também, por exemplo, para
o π sobre 2. Π sobre 2, que é 90. Vamos para cá. O π sobre 2 ele está bem aqui. É 1/4 da circunferência. Aqui é 0. Aqui é π sobre 2. Aqui é π, que é meia circunferência, 180 graus. Aqui é 3π sobre 2, 270. Aí você chega no congruente ao zero, que é o 2π, 360 graus. Tá bom? E só relembrando, a gente pode continuar dando voltas e voltas no ciclo trigonométrico. Daqui a pouco a gente vai ver que isso é possível e, por isso, as funções seno e cosseno elas são chamadas de funções periódicas. Né? Então, a gente pode ficar dando voltas e voltas, e aí os arcos eles vão se encontrar. Por exemplo, quando eu tenho aqui o primeiro arco θ, aí eu dou uma volta, eu chego novamente nesse ponto. Então, eu dei uma volta completa e cheguei nesse ponto mais θ. Esse novo arco que eu obtive, eu digo que ele é um arco côngruo ao primeiro arco. Né? Se eu der outra volta, outro arco côngruo, mais uma volta, outro arco côngruo, e assim por diante. Tá bom? Tá, mas isso são detalhes. Onde era que eu estava? Π sobre 2. Então, no π sobre 2, quais são as coordenadas desse ponto? Em x, qual é a coordenada x desse ponto aqui? 0. E a coordenada y desse ponto? 1, que o raio é 1, né? Esse tamanho aqui é 1. Então, isso significa que o cosseno de π sobre 2 é 0. E o seno de π sobre 2 é 1, tá? Aí você pode vir aqui e completar. Tá? E aí você pode ir fazendo isso para os outros arcos. Tá bom? Tá. Então, com isso, com esses arcos aí notáveis, a gente consegue construir o gráfico da função f de x igual ao seno de x. Essa função ela é definida de R em R. Tá? E aí você observa o seguinte, ó. Vou olhar só para esse aqui, ó. Estou falando só do seno agora, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, o x é 0. Então, quando o x é 0, o seno de 0 é 0. Então, o gráfico da tua função passa nesse ponto. Belezinha? Agora, quando o x é π sobre 2, deixa eu colocar aqui. Π sobre 2, quanto é o seno de π sobre 2? É 1, tudo bem? Ele vem bem aqui. Mais ou menos. Eu vou completar essa tabela só para eu fazer uma volta completa do gráfico. Π sobre 2, aqui eu vou colocar o π, aqui eu vou colocar o 3π sobre 2, e aqui eu vou colocar o 2π. Tá? Só para a gente completar aqui. Então, se eu olhar aqui para o gráfico, o seno de π é 0, tudo bem? Porque as coordenadas desse ponto aqui são menos 1 e 0. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1, porque as coordenadas desse ponto aqui são 0 e menos 1. E o 2π eu volto para cá. Tá? Então, o seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π, ele volta para o 0. Tá? Então, eu venho bem aqui, ó. π e 0. Então, ele passa nesse ponto bem aqui, ó. 3π sobre 2 e menos 1. Aqui é 1. Aqui é menos 1. Três π sobre 2. E aqui o 2π, ele vem para o 0 novamente. Esses arcos aqui, ó, de 30, 45 e 60, eles estão nesse intervalo aqui, ó.
Eles estão entre 0 e 0 e 90. Tá? Então, eu não vou colocar aqui porque o desenho vai ficar ruim, mas o π sobre 6 está mais ou menos aqui assim, ó, meio, π sobre 6. Aí depois vem o π sobre 4 e o π sobre 3. Π sobre 3, tá? Mas eu não vou colocar para não ficar muito poluído. Então, o gráfico da função vai fazer isso aqui, ó. Mais ou menos. Tá bom? Esse aí é o gráfico da função seno. Professor, mas não podia ser reto? Segmentos de reta? Não, não pode. Mais à frente, quando a gente tiver as ferramentas de limite, derivada, etc., a gente vai verificar que o gráfico tem que ser exatamente isso. Só que ele continua para cá, ó. E para cá. Tá bom? Por quê? Por conta daquilo que eu falei para vocês, que no ciclo trigonométrico, a gente pode ficar dando voltas e voltas. E não só no sentido horário. Tá? Aqui a gente está definindo as coisas para o sentido horário. Mas a gente pode também andar no sentido... Desculpa. Para o sentido anti-horário. Mas a gente pode também andar no sentido horário. Ok? Então, por conta disso, nós temos os valores negativos e nós continuamos para cá o gráfico da nossa função, tá? Aqui tem um desenho mais bonitinho para o gráfico da função seno, tá bom? E algumas coisas importantes a respeito dessa função. Primeiro, qual é o domínio da função seno? Olha como eu defini ela, f de R em R. Qual é o domínio dela? Reais. Se eu olhar para o gráfico, está aqui, todos os reais. Ela continua para cá, para a direita e para a esquerda. São todos os reais. Tudo bem? Qual é a imagem da função seno? Como é que a gente verifica a imagem da função no gráfico? A imagem é aquele subconjunto do contradomínio onde a função assume os valores. Não é assim? Então, onde a função assume valores é esse intervalo daqui, ó. Ela fica sempre compreendida nessa faixa. Tá? Ela fica sempre compreendida nessa faixa aqui, ó. Do -1 até o 1. Então, esse intervalo aqui é o que nós chamamos de imagem da função seno. Tá bom? Então, essa é uma afirmação importante, ó. A imagem da f, da função seno, é um intervalo fechado de -1 a 1. Ela não passa daqui. Tá bom? Aí eu vou aproveitar para colocar o domínio dela, que vocês já falaram. São todos de reais. Tá? Aí nós temos também o período da função seno. O período da função seno é o intervalo do domínio no qual ela começa a se repetir, os seus valores começam a se repetir. Então, ó, se eu considerar ela iniciando aqui do 0, ela vem, dá uma volta completa, chega bem aqui no 2π. A partir daqui, os valores dela começam a se repetir. A partir do 2π. Que é exatamente aqui no ciclo, ó, a questão dos arcos côngruos que eu falei para vocês. Eu dou uma volta completa, chego aqui no 2π. Encerro um ciclo. Aí eu começo a varrer novamente os arcos, e todos os arcos que eu for varrendo serão côngruos aos arcos da primeira volta. Tá? Então, a função seno, ela tem um período 2π. Belezinha? É aquele intervalo do domínio no qual os seus valores começam a se repetir. Então, imagem, domínio. E uma coisa importante, eu defini o que é função par e função ímpar para vocês? Acho que não, né? Deixa eu ver se tem nesse slide aqui, só um instantinho. Não. Tá, mas a função seno é o que a gente chama de função, ela é uma função do tipo função ímpar. Tá? O que é uma função ímpar?
uma função é ímpar se o f de menos x for igual a menos o f de x para todo x pertencente ao seu domínio. Tá bom? Eu digo que uma função é ímpar quando isso aqui acontece. Tá? Quando o f de menos x é igual a menos o f de x. E para as funções seno, para a função seno, eu tenho aqui, ó, y igual a seno de x. Se eu calcular o f de menos x, vai ficar seno de menos x. E se eu vier aqui para o ciclo, olha só. Vamos supor que eu pegue esse arco θ aqui, ó. Esse arco θ, tá? O seno dele é esse intervalo aqui, ó. Agora, se eu quisesse pegar o menos θ, para pegar o menos θ, eu tenho que andar no sentido horário agora. Tudo bem? Então, eu vou varrer o arco bem aqui assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, o menos θ seria para cá, ó. E como é que eu determino o seno de menos θ? Seria esse segmento bem aqui, ó. Então, observa que o seno de θ é positivo, tá para cima do eixo x, do eixo y, e para cá o seno de menos θ ele é negativo, tá bom? Então, isso vale para qualquer x, qualquer θ, no caso, real. Tá? Então, o seno de menos x, ele vai ser igual a menos o seno de x, que é igual a menos o f de x. Eu tinha definido. E, portanto, a função seno é uma função ímpar. Tá bom? Ok? Já antecipando, a função cosseno, vocês acham que ela vai ser par ou ímpar? Vai ser uma função par, né? Mas primeiro, bora definir o que é uma função par. Vou fazer bem aqui. Uma função é par se o f de menos x é igual ao f de x para todo x no seu domínio. Tá? Então, olha só. O cosseno de θ, peguei θ aqui, cosseno de θ é esse intervalo aqui, ó, esse segmento, x. E o de menos θ, a projeção do arco menos θ vai ser esse mesmo segmento. São iguais. Então, cosseno de θ é igual ao cosseno de menos θ. Tá bom? Para qualquer θ que eu pegar aí. Então, a função cosseno, a função f de x igual ao cosseno de x é par, pois cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, tá bom? Então, nós temos essas observações aí a respeito das funções seno e cosseno, tá? Bom, eu não vou detalhar muito o gráfico da função cosseno, mas analogamente ao que nós fizemos para o gráfico da função seno, aqui, ó, olhando para essa tabela, colocando os pontos no plano cartesiano e vendo mais ou menos como que é o comportamento dela, tá? Analogamente, a gente pode construir o gráfico da função cosseno. Belezinha? Então, olha para essa tabela, faz a construção, e aí a função cosseno ela é definida dessa maneira, f de r em r, igual ao cosseno de x, e o gráfico dela se dá dessa maneira. Tá bom? Observa aqui, primeira coisa, o domínio da função cosseno são todos os reais. Beleza? A imagem da função cosseno é quem? Também é o intervalo de menos 1 a 1.
ela fica sempre compreendida nessa faixa aqui, ó, de menos 1 a 1. Belezinha? O período da função cosseno também é 2π. Pela mesma ideia que nós utilizamos para a função seno lá no ciclo trigonométrico. Tá? E já falamos também que a função cosseno é uma função par. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Tá, então agora a gente pode definir o que é a função tangente, tá? A gente define a função a função tangente para todo x real, onde o cosseno é necessário que ele seja diferente de zero, como sendo quociente entre o seno e o cosseno. A partir das funções seno e cosseno, a gente pode definir as demais funções. Tá? Função cosseno, função secante, função cossecante, cotangente, etc. Tá? Então, primeira coisa, a gente só pode definir função tangente para os arcos, para os valores números reais, cujo cosseno é diferente de zero. Obviamente, porque eu não posso dividir por zero. Tá bom? Ok? Então, esse cosseno tem que ser diferente de zero. E o gráfico dela, na função tangente, ele é uma coisa desse tipo aqui, ó. É meio estranho, mas é assim mesmo. Tá bom? Observa aqui, esse gráfico, ele explode quando chega nas proximidades de menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Né? Por que acontece isso? Quanto que é o cosseno de π sobre 2? Aqui, ó. Cosseno de π sobre 2. 0. Tá? Bora completar essa tabelinha aqui rapidinho. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Quanto é o cosseno de 3π sobre 2? 0. Quanto é o cosseno de 2π? 1. Tá? Então, olha só. No π sobre 2, o cosseno é 0. No 3π sobre 2, o cosseno também é 0. Então, nesses pontos aqui, não existe tangente. Belezinha? Não existe tangente nesses pontos. Por isso que o comportamento da função tangente, aqui ó, nas proximidades do π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, ele tem esse comportamento aqui de explodir para cima e para baixo. Tá? Mais para frente a gente vai poder detalhar um pouquinho mais a respeito desse comportamento da função tangente. Tá? Mas por hora o detalhe importante é para esses arcos aqui, para esses valores reais aqui, tá? Onde o cosseno se anula. E a gente pode definir a função tangente no ciclo trigonométrico também. Tá feio, mas vai ficar assim mesmo. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, novamente, um ângulo θ. Varri um arco aqui, ó. Tá? Um ângulo θ. A gente já sabe que essas projeções aqui, ó, x é o cosseno de θ. E esse aqui, y, é o seno de θ. Tá? Agora, para a gente encontrar a tangente no ciclo, a gente precisa de um eixo auxiliar aqui, ó, que é tangente ao ciclo trigonométrico na origem dele. Tá bom? Aí, para a gente determinar a tangente nesse eixo, a gente pega esse segmento, que é o segmento terminal do ângulo θ, e a gente prolonga esse segmento até ele encostar nesse eixo. Encostou nesse eixo, a gente marca esse ponto. Tá bom? E aí a gente mede esse segmentozinho bem aqui, ó. Esse segmento será a tangente de θ. Tá bom? Tem uma semelhança de triângulos que a gente pode fazer nesse triângulo aqui, ó, e nesse triângulo aqui, para determinar que, de fato, esse segmento é a tangente de θ. Mas eu não vou fazer isso. Tá?
Acreditem. Bom? Para a gente economizar tempo. Mas é bem simples. Só você pegar esse, está para esse, assim como esse, que é 1, está para esse. Aí acabou já. Já foi, tá? Mas a função tangente ela é definida dessa maneira, tá? E aí, só reforçando, a tangente de um real x é o seno de x sobre o cosseno de x, quando, não pode esquecer, tá? Quando o cosseno de x é diferente de 0. Beleza? Bom? Bom, então tá. Aí, com base nas funções seno e cosseno, a gente pode definir as demais funções trigonométricas, que são as funções secante, cossecante e cotangente. Tá? Então, olha só, a função secante ela é definida como 1 sobre o cosseno. Secante é 1 sobre cosseno. E ela só faz sentido também para os valores reais, onde o cosseno é diferente de 0, porque não posso ter também divisão por 0. Beleza? A função cossecante ela é definida como 1 sobre o seno. E aqui, nesse caso, eu tenho que trabalhar com cossecante de arcos que não possui o seno igual a 0. Tá? E a cotangente é o cosseno sobre o seno. A tangente é o seno sobre o cosseno. A cotangente é o cosseno sobre o seno. Tá bom? E aqui, nesse caso, eu tenho que obter... faz sentido essa definição somente para os arcos onde o seno não é 0. Tá? É diferente de 0. Aqui no ciclo, no GeoGebra, eu fiz a construção dos gráficos dessas funções. Tá? Opa, não é essa. Então, olha só. Aqui, originalmente, eu tenho as funções seno e cosseno. Tá bom? Vou apagar aqui a cosseno, deixar só a seno, que é essa aqui, que eu já mostrei para vocês, tá? E antes de eu falar das outras funções que a gente acabou de definir, deixa eu só relembrar vocês a respeito dos parâmetros aqui, ó. Quando eu pego o seno e somo com 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, ele faz esse deslocamento, tá? Para cima e para baixo. Quando eu pego o seno e multiplico por um valor, ele faz essa expansão, quando o valor é maior que 1, e essa compressão, quando o valor está entre 0 e 1. Se for negativo, ele reflete em torno do eixo x, tá? Aquilo que a gente já viu. Aí, se eu se eu multiplico o x, né, por um valor maior que 1, ele comprime horizontalmente. Se for menor que 1, ele expande horizontalmente. Tá bom? Olha só. Tá? Gente, é muito importante que vocês instalem no computador, no notebook, no celular mesmo, GeoGebra, tá? Porque ele vai auxiliar muito vocês na construção gráfica. Né? Vocês verificarem, compararem o resultado gráfico do computador, do programa, com o exercício que você resolveu, por exemplo, da lista. Saber se o seu gráfico está condizente com aquilo mesmo, tá? E, por fim, o N, né? Quando a gente faz o deslocamento para a direita, ó. Ele está andando para... Desculpa, eu estou pegando o N positivo, então ele está deslocando para a esquerda. N negativo está deslocando para a direita, tá bom? Então, só reforçando essas... O N tinha que ser 0, mas tá bom. Só reforçando isso. Agora, vamos lá. O gráfico da tangente é esse, como eu mostrei para vocês agora há pouco, lá na ilustração. Tá? O gráfico da secante. A secante é o que mesmo? É 1 sobre cosseno, tá bom? Então, o gráfico da secante é esse aqui, ó. Observa que naqueles arcos, ó, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, o gráfico não passa nessas retas verticais. Por quê?
Porque nesses pontos o cosseno é nulo, é zero. Tá bom? Então a função não assume valor nesses pontos. Tá? Então tá aí, ó, gráfico da função secante de x. Belezinha? Cossecante é 1 sobre seno. Esse é o gráfico. Lembra um pouquinho o gráfico da secante, né? Só que a secante é esse aqui, ó, deslocado, tá? E a cossecante é 1 sobre seno, então ela não está definida nos valores onde o seno é zero, tá bom? Observa que ela não passa nessas retas verticais aqui, ó, no π sobre 2, no 0, no 2π, no 3π e assim por diante. Por quê? Porque nesses valores o seno é zero. Ok? Cotangente é 1 sobre tangente, ou cosseno sobre o seno. Também não passa nos valores onde o seno é zero. No 0, no π, 2π, menos 2π e assim por diante. Belezinha? Alguma dúvida, pessoal, nessas funções? Só apresentando os gráficos delas para vocês, tá? Bom, agora vamos falar de algumas relações trigonométricas importantes, tá? Só para a gente relembrar algumas relações. Essas relações, tem várias relações, mas essas aqui eu trouxe as principais para a gente relembrar. A gente vai utilizar em várias coisas na parte de integração, derivação, etc. Tá? Então, é importante que vocês relembrem essas relações trigonométricas. A primeira é o seno da soma e da subtração de dois arcos. Né? Você tem o seno de x mais o seno de y, você pega seno de x vezes cosseno de y e soma com o seno de y vezes o cosseno de x. Né? Se aqui for mais, aqui vai ser mais, se aqui for menos, aqui vai ser menos também. Belezinha? Analogamente, a gente pode fazer o mesmo para o cosseno da soma ou da subtração de arcos. Tá? Só que aqui o cosseno de x mais y é cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y. Tá? Então, se aqui for mais, aqui é menos. Né? Se aqui for menos, aqui é mais. Essas relações todas podem ser demonstradas a partir do ciclo. Dá um trabalho, mas podem ser demonstradas. Mas não é o nosso interesse aqui, tá? Outra relação importante é o seno do arco duplo. Tá? O seno do arco duplo ele é obtido a partir do seno da soma de dois arcos. Se eu pegar x mais x, eu vou ter seno de 2x. Aí vai ficar seno de x cosseno de x mais seno de x cosseno de x. Ou seja, 2 seno de x cosseno de x. Já está demonstrado. Tá bom? Então ela provém dessa primeira relação aqui. Tá? Cosseno do arco duplo é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Né? Analogamente ao que eu falei anteriormente, se eu pegar a fórmula do cosseno da soma de dois arcos e fazer x mais x, eu vou ter cosseno x menos seno x, seno x. Ou seja, cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x. Tá bom? Tem essa outra relação aqui que é importante. Essa relação 4 aí, ela pode ser reescrita dessa maneira. Cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Tá? Vou mostrar essa aqui rapidinho. Eu já sei que cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Tá bom? Como é que eu faço para chegar naquela outra relação, que o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1? Eu venho aqui e faço o seguinte, ó. O seno ao quadrado de x, eu posso reescrevê-lo em função do cosseno, através da relação fundamental que eu falei logo no início para vocês. Lembra da relação fundamental? Ela diz que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é sempre igual a 1, para qualquer x real. Né? Então, se eu pegar esse cosseno e jogar para lá, eu vou ter que seno ao quadrado vai ser 1 menos cosseno ao quadrado. Tá bom? Aí eu vou pegar esse seno ao quadrado, que é 1 menos cosseno ao quadrado, e vou substituir aqui. Então, isso aqui vai ser
cosseno ao quadrado de x menos 1 menos cosseno ao quadrado de x, não esquece do parênteses aqui, tá bom? Isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado x menos 1 mais cosseno ao quadrado x. Esse cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 2 cosseno ao quadrado menos 1. Isso aqui é o cosseno de 2x. Tá bom? Tranquilo? Tá? Então, nós temos essa relação e ela também é equivalente a essa outra. Cosseno de 2x é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Analogamente a isso, se eu pegar aqui, ó, se eu isolar o cosseno, disser que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, eu posso pegar o cosseno ao quadrado e substituir aqui, ó. Aí eu vou chegar naquela relação, tá bom? Não vou fazer para a gente economizar tempo. Tá? Mas eu tenho essa outra relação importante aí, tá bom? E eu posso chegar nessa relação. A partir dessas duas anteriores, eu posso chegar na relação 7 e na relação 8. Tá bom? Eu também não vou fazer para a gente economizar tempo, mas temos mais essas duas relações. Cosseno ao quadrado de x sobre 2 é meio, mais meio do cosseno de x. Seno ao quadrado de x sobre 2 é meio, menos meio do cosseno de x. Beleza? E temos muitas outras relações aí. Trigonométricas, identidades trigonométricas. Tá? Só mais uma como exemplo. Esse daqui, ó, verifique que secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1, quando o cosseno é diferente de 0. Eu quero mostrar que secante ao quadrado de x é tangente ao quadrado de x mais 1. Isso quando o cosseno de x for diferente de 0. Tá? Como é que eu faço para mostrar isso aqui? Eu tenho que partir de algum lugar. Tá? E aí o natural aqui é a gente partir dessa identidade. Tá bom? Que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Tá bom? Aí eu vou pegar e vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Eu posso dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x? Por quê? Cosseno é diferente de 0, então não tem problema, tá bom? Então, eu vou ter cosseno ao quadrado, vou dividir logo aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Aí cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dá 1. Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, seno por cosseno é tangente. Só que é ao quadrado agora. Tá bom? Isso tem que ser igual a 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno é secante. Só que é ao quadrado. Então, secante ao quadrado de x. Então, está mostrada a identidade lá. Tá bom? Alguma dúvida? Tá? Então, tem várias outras identidades, pessoal. Tem arco-metade, etc. É importante que vocês relembrem essas definições, tá? Essas identidades. Vamos falar agora das funções inversas das funções seno, cosseno e tangente. Começando pela inversa da função cosseno, que é a função arco-cosseno. Já ouviram falar dela? Não? Vamos ouvir falar agora. Tá? Bom, lembra da aula anterior que nós falamos que para a gente inverter funções, nós precisamos que elas sejam o quê? Bijetoras, né? E se eu olhar para o gráfico da função cosseno, não, onde é que eu posso apagar? Aqui no início, né?
Se eu olhar para o gráfico da função cosseno, o gráfico da função cosseno faz isso aqui, assim. Tá? Aqui é 1. Aqui assim é menos 1. Aqui é 0. Aqui é π sobre 2. Aqui é π. 3π sobre 2. Aqui é menos π sobre 2. Aqui é menos π e assim por diante, tá? Se eu olhar para o gráfico da função cosseno, pergunta: a função f de r em r, dada por f de x igual ao cosseno de x, ela é bijetora? Não, né? Ela é injetora? Não, né? Como é que a gente lembra como é que a gente verifica se a função é injetora? Traço retas verticais, né? Se pelo menos uma tocar em mais de um ponto, já não é mais injetora. Bom? Ela é sobrejetora? Não, né? Porque tem retas aqui que não tocam no gráfico da função. Então não é sobrejetora. Ela não é nem injetora, nem sobrejetora. Tá bom? Mas lembrem que nós falamos que quando nós temos uma função que não é uma bijeção, nós podemos fazer algumas restrições no domínio e no contradomínio dela, de modo que a função se torne uma bijeção. Tudo bem? E aí daí a gente pode definir a função cosseno nesse intervalo aqui, ó. Eu vou desconsiderar esse restante aqui, ó, da função. Eu vou olhar só para esse pedaço da função, ó. Só para esse pedaço. Pergunta: nesse pedaço, somente esse pedaço, essa função é uma bijeção? Definindo ela da seguinte forma: ó. F de 0 a π menos 1 a 1, f de x igual ao cosseno de x. Ela é uma bijeção, sim ou não, agora? Agora é. Por quê? Porque o domínio que era todos os reais passou a ser só esse intervalo. E a imagem que era todos os reais passou a ser somente este intervalo. Então, esse restante aqui, ó, eu vou esquecer. Tá bom? Nesse pedaço, a função cosseno é uma bijeção e, portanto, ela possui inversa. Tá bom? E a inversa da função cosseno, nesse intervalo, chamada de f a menos 1 de x, vai ser o arco cosseno de x. Tá bom? E o arco cosseno de um número real, a gente define da seguinte maneira. Ó. Se y é o arco cosseno de x, y é o arco cosseno de x, se somente se, x é o cosseno de y. O que é o arco cosseno de um número? É o número cujo o y igual ao arco cosseno de x, o y vai ser o arco cujo cosseno dá x. Assim que a gente faz a leitura. Tudo bem? Se y é arco cosseno de x, então o y é o arco cujo cosseno dele dá x. Belezinha? Então, assim que a gente define a inversa da função cosseno. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Como é que fica o gráfico da função arco cosseno de x? Se eu tenho o gráfico da função cosseno de x, eu consigo obter o gráfico da inversa dela. Você lembra como é que a gente faz isso? A gente pega a
reta y igual a x, e eu vou espelhar esse gráfico em relação a essa reta. Tudo bem? Então, esse ponto aqui, ó, que passava no 0 e 1, ele vai passar no 0 e 1 agora aqui, assim, ó. Ele vai fazer um negócio... Eu não vou desenhar, porque o meu desenho vai ficar muito horrível. Deixa eu mostrar aqui no slide, vai ficar mais bonito. Esse aqui é o gráfico da arco cosseno. Tá bom? Tem até uma animaçãozinha no GeoGebra para a gente ver os dois gráficos juntos. A gente vê essa inversão, essa reflexão em torno do eixo da reta y igual a x. Olha só, esse daqui é o cosseno. Tá bom? Essa daqui é a reta y igual a x. Aí eu vou pegar só esse intervalinho aqui, ó, daqui para cá. E aí eu obtenho o arco cosseno. Olha só, esse pedaço aqui, ó, ele é o reflexo desse pedaço daqui até aqui, em torno da reta y igual a x. Tá bom? Deu para entender? Alguma dúvida? Então, esse aqui é o gráfico da função arco cosseno dx. Belezinha? E aí, algumas coisas importantes a respeito desse gráfico é que... vamos olhar para cá. Na função cosseno, do jeito que a gente definiu, o domínio dela é de 0 a π. Sim ou não? Isso significa que na função arco cosseno, a imagem dela é de 0 a π. Lembra da definição de função inversa? O domínio de uma é a imagem da outra, e vice-versa. Tá? Então, o domínio da função cosseno, que é de 0 a π, passa a ser a imagem da função cosseno, da função arco cosseno. E a imagem da função cosseno, que era de menos 1 a 1, passa a ser o quê? O domínio da função arco cosseno. Tá bom? E aí no gráfico a gente vê isso. Ó. Vou pegar aqui do slide. Olha só, no gráfico a gente vê isso. Ó. O domínio da função arco cosseno é de menos 1 a 1, e a imagem da função arco cosseno é de 0 a π sobre 2. Belezinha? Alguma dúvida? Tá. Então, agora a função arco-seno. Tá? Função arco-seno ela é definida dessa forma aí que vocês estão vendo. E aí eu vou fazer algo parecido aqui para a função seno, olhando para o gráfico dela, que vocês já devem imaginar, já devem ter percebido, que a função seno, ela... Diga só seu nome e seu curso, por favor. Eu sou Marco Antônio, do curso de engenharia. Professor, e para os arcos congruentes, ela ainda vai, tipo... Não. Só para esses pontos? Só para esses pontos. Porque se eu for para os arcos congruentes, eu já saio da restrição que eu fiz para poder ter uma abjeção. Entendeu? Entendi. Então, eu tenho que definir o cosseno somente para esses arcos, de 0 a π. E se eu definir outro domínio? Por exemplo, do x... Você pode definir, por exemplo, daqui para outro intervalo. Sim. Só que, por definição, a gente já define nesse intervalo que já fica melhor definida a função arco-seno. Naturalmente, a gente define dessa maneira. Mas a limitação dos arcos vão ser a partir do domínio que eu dei. Então, se eu mudo o domínio, os arcos também podem ser achados, por exemplo, eu sei que π sobre 3, cosseno de π sobre 3 é meio. E cosseno de 5π sobre 3 também é meio. Então, quando eu faço a inversa, mudando o domínio... Aí, se tu quisesse o arco cosseno do 5π sobre 3, sim, aí do meio, por definição, da maneira que a gente está definido, já vai ser somente o π sobre 3, não vai ser o 5π sobre 3. Ah, não existe possibilidade dele girar nem mudar de posição? Não, por conta dessa restrição. Tá bom? Obrigado. Beleza. Boa pergunta. Agora para a função seno. O gráfico da função seno é assim, né? Tá bom? Aqui é π sobre 2.
Aqui é menos π sobre 2. É 0. Por diante. Então, novamente, é o gráfico de uma função bijetora sendo definida de R em R por f de x igual ao seno de x. É uma função bijetora? Não. Né? Claramente não é bijetora, mas a gente pode torná-la bijetora. Né? Então, eu vou torná-la bijetora se eu restringir o domínio dela a esse intervalo aqui, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2. E a imagem dela, o contradomínio dela, a sua imagem, de menos 1 a 1. Vou ficar só com esse intervalinho aqui, ó. Esse pedaço da função. Belezinha? Alguma dúvida? E aí, novamente, eu tenho aquela brincadeira de inverter. Agora ela é uma abjeção, então eu posso definir a inversa dela, que vai ser o arco seno, tá? Tá aqui, ó, o gráfico da função seno é esse. Tá aqui a reta y igual a x. Eu vou pegar esse pedaço de menos π sobre 2 a π sobre 2 e vou refletir ele em torno da reta y igual a x. Aí eu vou obter a inversa da função seno, que é esse, de verde. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico da função arco seno de x, tá bom? Observa que, do jeito que nós definimos aqui, ó, para eu poder tornar essa função bijetora, eu tenho que definir a função f de menos π sobre 2 a π sobre 2 em menos 1 em 1. Intervalo de menos 1 a 1, tá? Aí, essa função f de x igual ao seno de x passa a ser uma abjeção. E daí eu posso definir a função f a menos 1, a inversa dela. Aí eu troco, né? Pego de menos 1 a 1 em menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? E essa f a menos 1 de x será o arco seno de x. Tá? E o que é o arco seno de x? Defino assim, se y é o arco seno de x, se somente se, y é o arco cujo seno é x. Tá? Se y é o arco seno de x, esse y é o arco cujo seno dele é x. Bom, é o inverso. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, nisso? Não? Tá. E por fim, a gente pode definir a função tangente, a função arco tangente, tá? Olha só, para a função tangente, eu vou fazer logo aqui no GeoGebra, para vocês visualizarem, que está acabando. Para a função tangente, nós temos o gráfico dela originalmente desse jeito. É uma abjeção? Sim ou não? Não. Não. Ela é sobrejetora, mas ela não é injetora. Se eu traçar retas horizontais aqui, vai tocar em mais de um ponto. Então, não é injetora. Então, para eu torná-la injetora, eu vou olhar só para esse intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Só essa parte aqui, ó, central. Tá? Se eu esquecer essa outra parte, se eu olhar só para essa parte central, aí ela torna a ser bijetora. Tá bom? E aí a função arco tangente, o gráfico dela vai ser o reflexo desse ramo da tangente em torno da reta y igual a x. Tá? Então, a arco tangente será essa aqui, ó, em vermelho. Belezinha? Eu vou apagar aqui para vocês visualizarem só ela agora. Então, tá aqui. Esse aqui é o gráfico da arco tangente dx. E aí, o que é o arco tangente de x? É o arco cuja tangente é x. A mesma ideia que nós fizemos ali. Tá? Aqui, ó. Arco tangente. Definida nesse intervalo aberto de y variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 para eu poder ter uma abjeção. Tá bom?
E aí, só para a gente finalizar, para fazer só um exemplo desse aí, que está acabando. Bora determinar a letra A, qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, letra A. Quero saber qual é o arco seno de raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, se eu chamar isso aqui de y, quero saber quem é o y, arco seno de raiz de 2 sobre 2. Esse y vai ser o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Qual o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Só que eu tenho que obedecer, como o nosso colega perguntou, professor, eu posso falar daqueles arcos côncavos? Não, eu tenho que obedecer àquela restrição que nós fizemos inicialmente. Tá? Vamos só voltar aqui no slide. Na função seno, nós nos restringimos ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tudo bem? Então, tem que procurar arcos nesse intervalo. Tudo bem? Nesse intervalo, qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2? π sobre 4. Y aqui é π sobre 4, que é 45 graus, né? π sobre 4 está entre... Observa que π sobre 4 está entre π sobre 2, que é 90 graus, né? E menos π sobre 2, que é menos 90 graus, tá? No ciclo trigonométrico, isso aqui está representado assim, ó. π sobre 2 é aqui, então tem que olhar esse arco, π sobre 2, e menos π sobre 2 está aqui, ó. Então tem que olhar esse arco aqui, ó. E o π sobre 4 está aqui, ó. Tá bom? Então, qual o arco seno de raiz de 2 sobre 2? É π sobre 4, porque o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Aí eu vou deixar os outros exemplos aqui para vocês. O arco cosseno do seno de π, o arco tangente da tangente de π sobre 3. Só um último comentário, essa letra C, ó. Qual o arco tangente da tangente de π sobre 3? Parece dar uma enrolada, né? Mas se você parar um pouquinho para pensar na sua casa, você vai ver que é óbvio que a resposta aí vai ser π sobre 3. Qual o arco cuja tangente é a tangente de π sobre 3? É π sobre 3. Tá bom? Mas eu vou deixar essa pulga atrás da orelha para vocês, que o nosso tempo já está acabando, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!